Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 8, desigualdade das riquezas. E como ele é meio longo, eu vou ler só um parágrafozinho aqui. E diz assim: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e suficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões, que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra fortuna em certos lugares, é para que dali, ela se expanda em qualidade suficiente segundo as necessidades. Então está aí a mensagem nos falando por que da desigualdade das riquezas. É importante, né? A gente não tem nada que ficar questionando o que Deus faz, porque tudo que Ele faz está certinho, não tem nada errado. Vamos fazer a prece então. Graças a Deus. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, para darmos continuidade ao estudo deste livro de Leon Denis, que grandes informações nos traz para nos ajudar nessa nossa caminhada em busca da nossa transformação, da nossa melhoria, da nossa elevação. Te agradecemos sempre, Senhor, em primeiro lugar, a oportunidade de termos essa doutrina que nos esclarece. E pedimos, Senhor, que Tu continue nos amparando, nos fortalecendo, encorajando-nos a estarmos sempre aqui buscando conhecimento, para caminharmos sempre, Senhor, através do esforço individual, de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Envolva o nosso estudo desta noite, para que ele possa acontecer de acordo com aquilo que Tu preparaste para todos nós. Que os nossos guias, que os nossos mentores possam estar presentes, nos intuindo a dizermos aquilo que seja necessário e útil a todos nós. Assim, querido amigo, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciados nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Conceiça. Bom, meus amigos, nós vamos então darmos continuidade ao estudo do capítulo 6 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que fala das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, onde Leon Denis vem fazendo assim uma explanação bem explicadinha, bem detalhadinha e bem simples do que é a reencarnação, por que ela existe, como ela se realiza. É um processo assim, é um estudo assim importante para nós, que aqui estamos vivenciando essas desigualdades que nós presenciamos à nossa volta, né, as atitudes das pessoas,
o pensamento de determinadas criaturas que a gente, às vezes, assim, chega a ser espantoso, ficamos admirados de ver ainda como existem pessoas que ainda se comprazem, né, nos sentimentos negativos. E aí a gente estudando um livro dele, uma mensagem dessa, nós vamos entendendo aí que, ao contrário do que muita gente pensa, Deus está presente aí em tudo, ajudando a tudo, colaborando com a nossa transformação. Isso nós vamos analisando desde lá dos primórdios da criação do mundo, nós vamos vendo, apesar ainda dessa situação assim muito negativa existente no planeta, mas nós já progredimos muito. Né? A noção de solidariedade já está bem mais evoluída, implantada em nosso meio do que era antigamente. Volte lá atrás na história e vá observar os atos e as atitudes da antiguidade. Então aí nós vamos vendo que o nosso caso aqui no planeta, nós estamos nos referindo às pessoas que aqui convivem. Então nós percebemos como ele progrediu. Tanto materialmente, claro que materialmente muito mais, né, tecnologicamente falando, o progresso material está assim absurdamente avançado. Mas também o progresso moral, né, o progresso, assim, vamos dizer, espiritual, dos seres que aqui habitam, das almas que aqui vieram justamente com esse objetivo de se tornarem melhor, nós percebemos que estão melhores, sim. E isso por conta dessa misericórdia divina, desse amor de Deus, que criou essa oportunidade, na sua lei, de podermos voltar aqui e refazermos o nosso aprendizado. Ou seja, reencarnarmos. E aí vamos aprendendo a viver, vamos aprendendo a vivenciar essas leis que foram criadas para a nossa felicidade, não para nos castigar. Mas diante da situação em que nos encontramos ainda, de um pouco atrasados nessa caminhada evolutiva, nós ainda olhamos como sofrimento. Então Leon Denis vem aqui nos explicando que esse processo, que para muitos ainda é tido como uma punição, ao contrário, é uma bênção de Deus para nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Porque senão nós estaríamos parados no tempo, estacionados. Né? Você via, vem, nasce, tem uma vida, faz o que bem entende durante aquela vida, e pronto, acabou, o mundo não teria progredido. Como o Evangelho mesmo nos colocou ali, né? Não estaríamos aí à busca de descobertas e de situações melhores para nós, para vivermos melhor. Então, isso acontece em função dessa oportunidade que nós vamos tendo de voltar. E a cada volta, né, com as conquistas, com o aprendizado que vamos tendo nessas encarnações, a cada volta nós vamos fazendo o melhor. Pelo menos deveríamos fazer, né, o melhor, aprendendo através das dificuldades que nos surgem e através das novas situações pelas quais passamos a cada encarnação, nós vamos crescendo, vamos melhorando, vamos evoluindo. Esse é o objetivo da reencarnação. Não é para punir, não é para castigar, não é para fazer você passar por situações dolorosas, para passar por situações difíceis. Não, isso não faz parte da lei de Deus. Se elas existem, é por conta da nossa ignorância ainda no conhecimento de tudo isso. Se essas dificuldades estão nas nossas vidas, são as oportunidades que, através da reencarnação, nós recebemos para aprendermos a agir corretamente. Porque para sermos espíritos, entre aspas, perfeitos, precisamos ser realmente perfeitos. Então a gente não vai poder ter uma falha, uma lasquinha de nada que possa manchar essa perfeição. E para isso, então, a gente tem que vir
aprendendo a ser perfeito. E Leon Denis vem assim de maneira bem clara, né, bem detalhada, explicando isso aqui para nós. Então, dando continuidade ao nosso estudo, ele vinha falando a respeito da reencarnação nos sexos, né, masculino e feminino. E nós aprendemos que, com a doutrina lá com Kardec, que o espírito, na realidade, o espírito já no seu estágio real de espírito, ele não tem o sexo. Não é homem nem é mulher, não é feminino nem é masculino. Que essa sexualidade, ela se apresenta ainda por conta da nossa inferioridade, né, do estágio que nos encontramos ainda, e através dele, dessa situação de sermos encarnados em determinada época como homem e em determinada época como mulher, o objetivo para evoluirmos. Então, o que Leon Denis vem colocando aqui para nós, falando dessa possibilidade de precisarmos aprender as experiências estando num corpo masculino e precisarmos aprender as experiências estando num corpo feminino. Porque, como ele falou aqui na aula passada, e ele vai repetir aqui, são experiências completamente diferentes. Aqui atrás ele diz assim, num parágrafo anterior ao de hoje, ele disse assim, ó, a cada uma das metades do gênero humano, quer dizer, masculinos e femininos, né? Na mulher, o objetivo de reencarnar na mulher como mulher seria para desenvolver a ternura, a paciência e a pureza. E trabalhar como homem, quer dizer, reencarnar como homem, seria a vontade, a firmeza e a coragem, que é necessário aos dois, tanto no homem como na mulher. E para o espírito ser completo e perfeito, ele precisa ter esse aprendizado. Então, aí hoje ele vem falando dessa mudança de sexo, realmente, quando é que ela acontece, por que ela acontece. Então ele fala para nós assim, a mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei de justiça e reparação num único caso, o qual se dá maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo. Atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis, para assim sofrerem, por sua vez, os defeitos das causas a que deram origem. Então aqui, ele no primeiro momento, o que ele está dizendo para nós? Se você reencarna num sexo diferente daquele que você está, né? Por exemplo, hoje sou mulher, na próxima poderei reencarnar como homem, se a lei fosse, se essa mudança de sexo, se ela pudesse ser considerada como imposição da lei de justiça. Então eu viria como um homem, sofrer como um homem, tudo aquilo que eu fiz um homem sofrer, né? Os maus tratos que eu teria dado a um homem. Então eu viria como homem para passar por essa situação. E vice-versa, eu viria como mulher para passar as situações que eu tenha feito de maltratos a uma mulher, como homem. Então Leon Denis está colocando aqui essa hipótese. Isso seria uma imposição. Mas aí ele completa. A lei, mas a pena de talião não rege. Então não é por aí. Né? Nós sabemos que não é assim, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, eu fiz aqui, vou pagar da mesma maneira. Não é dessa maneira. Não existe isso. O que existe é aprendizado. Então ele diz, como mais adiante veremos, de maneira absoluta, o mundo das almas. Existem 1000 formas de se fazer a reparação e de se eliminarem as causas do mal. Então, veja bem, essa lei de imposição que muita gente diz aí, a gente ouve, até espíritas falando, você fez aqui você tem que vir para pagar. Não é desta maneira.
Uma lei desse tipo, se tivesse sido estruturada assim, não seria uma lei inteligente. Não seria uma lei de amor, como são as leis de Deus. Então, Leon Denis está explicando aqui, porque existem teorias que afirmam isso. Que se você maltratou um homem como mulher, você virá como homem sofrer as mesmas situações que você fez uma mulher passar, um homem passar. Muito bem. Então, para que eu pudesse sofrer na pele todo o mal que eu fiz a alguém, teria que também reencarnar alguém para fazer todo esse mal a mim para eu aprender. E essa criatura, como ficaria? Então seria assim uma coisa sem volta. Vai nascendo para reencarnar, o outro fez, vai pagar, o outro fez, então tem que pagar, então nasceu o outro para colaborar com o pagamento daquele. Não é um raciocínio inteligente. Então eu estou dizendo aqui, não é necessário que seja dessa maneira, porque existem 1000 formas, 1000 maneiras de você se reparar. E nós precisamos entender também uma coisa, que a nossa reparação, vamos dizer assim, o nosso compromisso é com a lei de Deus, e não com nenhuma outra pessoa. Nós não temos compromisso com quem nós fizemos alguma, podemos dizer, alguma coisa errada, nos equivocamos em alguma coisa. Então, se eu cometi algum erro e perturbei, atrapalhei alguém, eu não tenho que necessariamente nascer daquela maneira que aquela pessoa era para poder eu pagar aquele erro que eu cometi. Porque a gente não paga nada para a lei de Deus. Nós reparamos e aprendemos a agir da maneira correta. Então não existe esse processo aí de olho por olho, dente por dente. A lei não é lei de castigo, é lei de causa e efeito. Ou seja, todo o ato que eu pratique vai com certeza ter um efeito. E esse efeito pode ser bom ou ruim. Então, se for uma coisa ruim, eu vou ter que aprender a refazer aquela situação, independente de que tenha sido com A, B ou C. O meu compromisso é com a lei de Deus. Boa noite, Alba, seja bem-vinda. E aí ele diz, a cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenrola-se em 1000 anéis diversos. Então não é porque eu fui um rico e maltratei alguém que eu vou ter que voltar pobre e ser maltratado também, porque até dependendo da situação, não vou aprender nada. Então eu tenho que ter o entendimento que eu estou aprendendo a viver e agir de acordo com a lei. Não é dívida que eu tenha com ninguém. Então esses termos que as pessoas usam, eu particularmente não gosto, que a doutrina já me fez pensar assim. Eu não tenho dívida com ninguém. Eu não tenho dívida com filho, eu não tenho dívida com marido, eu não tenho dívida com pai e com mãe. Eu tenho compromissos com a lei de Deus. Sendo que para eu reparar esses meus compromissos, aprender a agir de acordo com a lei, eu preciso dessas pessoas junto a mim para me ajudar. Ah, Sandra? Tá legal. Tenho sim. Então, Leon Denis diz para nós, objetar-nos-ão, talvez, que seria iníquo coagir metade dos espíritos a evoluírem no sexo mais fraco e bastas vezes oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. Isso não seria evolução. Diz ele, podemos responder que esse estado de coisas tende a desaparecer de dia, para dar lugar à maior soma de equidade. É pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade há de se levantar. Por que será que Leon Denis fala isso aqui?
porque nós podemos observar em quase todas as sociedades a mulher como sendo a responsável pela educação, primeiramente pela formação da criança. A pessoa que está mais próxima do filho é a mãe, até mesmo muito mais próxima do que o pai. Então, nós educamos os nossos filhos. Nós, mulheres, né, temos um peso maior. Ele vai explicar aqui. Não é que nós sejamos melhores do que os homens, não. Não existe isso. Mas o nosso peso é maior em função da proximidade que existe mais do homem, da mulher com o filho gerado. Ele diz então para nós assim: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. E é verdade, não é? Claro, com raríssimas exceções, que toda regra a gente sabe que tem exceção, mas toda vez que a gente está numa dificuldade, sejamos homens, sejamos mulheres, sejamos mães, sejamos filhas, nós vamos sempre procurar o carinho de uma mulher para nos ajudar, para nos aconselhar. E normalmente é a mãe, né? Então, muitas das vezes você corre mais para o lado da própria mãe do que para o pai. Né? Por mais amoroso que seja o pai, tudo bem, a gente até entende que existem muitas das vezes afinidade, mas aí vai por uma outra situação. Mas no normal, na lei normal, é sempre a mãe que está ali em primeiro lugar. Basta ver que a mãe é que amamenta o filho do seu leite, do seu próprio corpo. Então, olha que proximidade ela tem aí com essa criança, muito maior do que com o pai. Né? É o pai, tá certo. Então, ele diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos, em todas as sociedades, né? Então, ele diz assim: pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Olha só. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, no entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. E é verdade, né? A gente não está aqui com isso querendo engrandecer as mulheres, mostrar com orgulho que mulher é melhor do que o homem. Não, porque o homem também ele é necessário, é importantíssimo. Até porque se não existisse o homem, não existiriam seres, porque a mulher não tem condição de procriar sozinha, de gerar um filho sozinha. Né? Há que ter lá a célula masculina. Mas é em função da posição que a mulher tem diante daquele ser que ela gera, que ela dá à luz, que ela dá à vida. Está sempre mais próxima. Então, Leon Denis aqui, ressaltando esse papel, e a gente observa isso, que Jesus também fazia isso. Olha como é que Jesus, ele enaltecia, ele valorizava as mulheres. Existe até um livro muito bonito, por sinal, não me lembro agora do autor. Eu leio, mas eu tenho uma dificuldade de decorar o nome de autor, que é justamente esse título, Jesus e as mulheres, ou suas mulheres, uma coisa assim. Onde ele vem falando ali de tantas mulheres que viveram junto a ele. E eram mulheres desse quilate, mulheres fortes, como Leon Denis está dizendo aqui, porque é uma característica feminina. E aí, então, ele vai continuar falando para nós aqui, abrangendo outros pontos agora da reencarnação. Então, ele diz: temíveis são certas atrações para as almas que procuram as condições de um renascimento, por exemplo, as famílias de alcoólicos, de devassos e de dementes. Ele vai falar aqui agora que é uma situação perigosa, porque muitas das vezes a criatura quer provar para si mesma que já venceu, vamos dizer, uma prova, por exemplo, do vício da bebida.
Então ele quer o quê? Nascer numa família de alcoólicos, onde a bebida seja facilitada para ele mostrar que realmente ele já superou aquela situação. Então é sobre isso que Leon Denis vem falando para a gente aqui, e ele vem mostrando que isso é meio complicado. Não é? Então ele diz: temíveis são certas atrações para as almas que procuram as condições de um renascimento, por exemplo, em as famílias de alcoólicos, de devassos e de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação dos seres em tais meios? Não há aí em jogo razões psíquicas profundas e latentes, e não são as causas físicas apenas uma aparência? Vimos que a lei de afinidade aproxima os seres similares. Um passado de culpas arrasta a alma atrasada para grupos que apresentam analogias com o seu próprio estado fluídico mental, estado que ela criou com os seus pensamentos e suas ações. Vamos acompanhar o raciocínio de Denis. Então ele diz: não há nestes problemas nenhum lugar para a arbitrariedade ou para o acaso. É o mau uso prolongado do seu livre-arbítrio, a procura com resultados egoístas ou maléficos, que atrai a alma para genitores semelhantes a si. Então é a lei de afinidade aí que vai agir. Eles fornecer-lhe-ão materiais em harmonia com o seu organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras, próprios para a manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos. Abrir-se-á nova existência, novo degrau de queda para o vício e para a criminalidade. É a descida para o abismo. Então, se eu tenho essa dificuldade, eu não tenho que necessariamente nascer num meio que vá facilitar essa minha dificuldade para poder evoluir. É como ele disse ali, existem N lugares, várias situações em que eu vou vivenciar esse meu aprendizado, sem necessariamente ter que estar dentro de um ambiente que possa me facilitar, porque eu posso cair novamente. E aí ele fala aqui, é a descida para o abismo. Então, acompanhando o raciocínio de Denis, olha só como ele fala para nós. Senhora do seu destino, a alma tem de sujeitar-se ao estado de coisas que preparou e que escolheu. Todavia, depois de haver feito a sua consciência, de sua consciência, um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-lo em templo de luz. Então, é aquilo que a doutrina nos ensina e é aquilo que Jesus falou para nós. Nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Então, por maiores ainda tendências ruins que tenhamos, mais inclinações que tenhamos, com certeza, um dia ficaremos livres dela. Todos, é o que ele fala aqui, teremos que transformar essa nossa mente, né, que ainda ele chama aqui de um covil do mal, num templo de luz. E aí, como somos senhores dos nossos destinos, somos donos do nosso destino, como diz Joana de Anjos, a frase que eu não esqueço, me falo sempre, herdeiros de nós mesmos, essa transformação, essa mudança é individual, é esforço de cada um. Daí a beleza que a doutrina trouxe para nós, nos esclarecendo isso. Eu não estou passando por dificuldade, eu não estou passando por alguma tribulação dolorida em minha vida por castigo de Deus. Mas sim uma oportunidade de eu me transformar.
Eu já passei por determinada situação, agi de maneira equivocada, seja lá por ignorância, pelo motivo que for, pela falta do conhecimento, normalmente é pela falta do conhecimento. Eu vou ter a oportunidade de voltar e de refazer o caminho e aprender o caminho certo. Mas é como ele diz aqui, por conta do livre-arbítrio que nós temos, nos é dado, e o mau uso desse livre-arbítrio, nós entramos nesse processo aí de uma mente cheia de vícios. E a gente precisa limpar. Então ele diz, as faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos, suceder-se-ão mais penosas, mais dolorosas as encarnações. O círculo de ferro apertar-se-á até que a alma, triturada pela engrenagem das causas e dos efeitos que houver criado, compreenderá a necessidade de reagir contra as suas tendências, de vencer suas ruins paixões e de mudar o caminho. Olha como é que Leon Denis fala lindo. Então, nós mesmos vamos cair, é como a gente diz assim no popular, aqui no Rio a gente fala, o povo está falando muito isso, vai cair a minha ficha e eu vou ter que entender que eu não nasci para ser dessa maneira equivocada. Ter essas reações, ter esses sentimentos e essas atitudes que, lá como ele diz aqui, que a minha mente produzem por conta de estar ainda com esses pensamentos ruins. Então eu não fui criada assim e nem fui criada para ser assim. Isso é por conta dos meus atos e das minhas atitudes. Então eu vou ter, por mais penosas que sejam, por mais dolorosas que sejam as encarnações e as dificuldades que eu vou passar nas encarnações, mas eu preciso compreender que são oportunidades que eu estou tendo de mudar essa situação que eu mesma escolhi, por conta do mau uso do meu livre-arbítrio. Então aí ele diz, né? Até que a alma triturada pela engrenagem das causas e dos efeitos que houver criado, compreenderá a necessidade de reagir contra as suas tendências e de vencer as paixões ruins. Aí ele diz, desde esse momento, por pouco que o arrependimento a sensibilize, sentirá nascer em si forças, impulsões novas que a levarão para os meios mais adequados à sua reparação, de renovação e, passo a passo, irá fazendo progressos. Através da oportunidade da reencarnação. Aí a gente lembra lá aquilo que o Senhor Jesus também nos disse. Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a tua parte. É preciso que a gente faça. Então, quando, como ele diz aqui, né, a partir do momento que ela se arrependa e resolva reparar, né, eliminar tudo aquilo de ruim, todas as más inclinações que tem dentro de si, os meios chegarão para ela aprender. Então ele diz, raios e eflúvios penetrarão na alma arrependida e eternecida, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil e dedicação hão de despertar nela. Por quê? Porque nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a perfeição. Nós não fomos criados com essa psique mal, de ruim, de coisas ruins. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Então é preciso eliminar tudo que está manchando essa minha perfeição. Aliás, nós fomos criados perfeitos, porque fomos criados por Deus. Né? Eu não gosto muito de dizer que sou imperfeita, não, porque Deus não ia criar nada imperfeito. Nós fomos criados perfeitos. E nós, através dos nossos atos,
novamente, como ele diz ali, por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, fomos manchando essa perfeição, que é a criação de Deus, criação divina. Nós é que fomos deteriorando essa perfeição. E como nós não fomos criados para termos essa perfeição deteriorada, ou seja, totalmente manchada, nós precisamos limpar. Então aí vem as oportunidades para refazermos a nossa caminhada e irmos clareando e limpando a nossa alma, que é perfeita, dessa deteriorização que nós mesmos praticamos e fizemos, né? Então ele diz, raios e eflúvios penetrarão na alma arrependida e eternecida. É a bondade de Deus chegando até ali, a partir do momento que você reconheceu que errou, está ali arrependido e quer consertar o que você fez de errado, você vai receber todo o apoio necessário. Aí ele diz, a lei de atração que a impelia para as últimas camadas sociais reverterá em seu benefício e tornar-se-á o instrumento da sua regeneração. Então, se eu tenho uma dificuldade a ser vencida, arrependi os meus atos e as minhas atitudes, e estou ali com querer acertar e consertar, eu não posso reencarnar num lugar que vai me colocar mais para baixo ainda. Isso não seria justo, isso não seria correto. Então eu vou ter que reencarnar num lugar, como ele diz aqui, que será instrumento da minha regeneração, com situações que possam me ajudar a vencer as más inclinações e as más tendências que eu ainda tenha dentro de mim. Então, eu vou passar por situações onde aquele, vamos dizer, aquele CEO possa ter facilidade de entrar em ação. Mas eu vou estar numa situação de regeneração. Então, eu vou ter situações que vão me ajudar a não cair por esse campo, a não cair novamente. Senão, não seria lei justa. Não é? Vamos raciocinar. Se o espírito tem lá o vício do álcool, da bebida, poxa, você vai jogar ele numa família de alcoólicos? Ele vai ter estrutura? Ele vai ter meios de vencer essa dificuldade? Claro que não. A gente não vai conseguir. Exemplo que a gente tem nas nossas prisões atuais. Né? A criatura é presa porque roubou uma lata de sardinha no supermercado. Aí vai para um presídio desse. Como é? Raríssimas são as exceções que as pessoas saem de lá normais. Mas na maioria das vezes, não existe lá um processo de reparação, um processo de educação. Nem castigo não é a vida numa prisão, aquilo é horrível, é só punição, punição, punição. Como é que a pessoa vai se regenerar no ambiente onde está proliferando muitos mais vícios do que ela tem? Não é? Facilidade. Não tem como. Não é? Então é aquela história. A mosca, ela se prolifera onde ela encontra meios para se proliferar. Se ela chega num lugar e o ambiente, esse ambiente ali é limpo, perfeitinho, ela não vai conseguir fazer as sujeiras que ela costuma fazer. Ou então ela vai sair. Então é a mesma coisa, é isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós. Então essa ideia da lei de Talião, né, errou aqui, tem que fazer isso, não faz parte da lei de Deus. Porque isso não seria amor. Isso não seria ajudar a criatura a crescer. Então, nos processos de planejamento reencarnatório, né, por isso que a gente diz um planejamento reencarnatório dá muito trabalho. Porque isso tudo é observado. Tudo é observado. Quando a criatura tiver passado
pela situação e tiver realmente vencido essa dificuldade, ela poderá até nascer num ambiente que propicia aquilo, mas não é por aí, no primeiro momento, não é? E aí ele diz, entretanto, não será sem custo que ela se levantará. A ascensão não prosseguirá sem dificuldades. As faltas e os erros cometidos repercutem como causas de obstrução nas vias futuras, e o esforço terá que ser tanto mais enérgico e prolongado, quanto mais pesadas forem as responsabilidades, quanto mais extenso tiver sido o período de resistência e obstinação no mal. Aí, é a lei de causa e efeito. Não tem como. É o mesmo peso e a mesma medida. Não pode ser ter coisas diferentes. Mas isso sempre em função da necessidade que cada um de nós tem de crescer, de evoluir. E ele continua, na escabrosa e íngreme subida, o passado dominará por muito tempo o presente, e o seu peso fará vergar mais de uma vez os ombros do caminhante. Mas do alto, mãos piedosas estender-se-ão para ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. Gente, isso a gente tem que colocar dentro de nós e ter essa certeza de que não estamos sozinhos. Que por mais difícil que esteja sendo a nossa caminhada, essas mãos que Leon Denis fala aqui, estão sempre ali nos ajudando, nos erguendo, nos segurando e dizendo, não desista, vá em frente. E ele coloca, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Então, olha só que coisa linda essa passagem, né? O peso fará vergar mais uma vez os ombros do caminhante. Claro, né? A dificuldade vai fazendo com que a gente fique assim, às vezes, muitas das vezes, desanimados. Mas nós não estamos sozinhos. Do alto, mãos piedosas estender-se para ajudá-lo a transpor as passagens. O nosso futuro, diz ele, está em nossas mãos. Olha só que lindo. O nosso futuro está em nossas mãos. E as nossas facilidades para o bem aumentam na razão direta dos nossos esforços para o praticarmos. Então, lembrando novamente o que Jesus diz, faça a tua parte, que nós faremos a nossa. E te daremos todas as oportunidades de vencer. Ninguém recebe oportunidade para falir. Ninguém. Então, ninguém nasce lá no planejamento reencarnatório com o objetivo de falir, de não vencer. Todo planejamento é elaborado para o sucesso da criatura que vai cumprir. Então, não existe essa de alguém já nascer para ser assassino, de alguém nascer para ser um bandido, de alguém nascer para ser um alcoólatra, de alguém nascer para ser um drogado. Não existe isso. Todos nascem com o objetivo de serem melhores. Todos, todos. Até aquele bandido, pior bandido que tenha sido numa reencarnação, ele vem numa próxima e o seu planejamento, podem lá olhar, vai ser todo centrado com o objetivo de fazê-lo melhorar. E ele vai ter todas as oportunidades. Se ele não melhora, se ele cai e continua, é por escolha dele. É conforme Leon Denis diz aqui para nós, e a doutrina nos ensina, e Jesus já nos tinha dito isso. E aí ele diz, toda vida nobre e pura, toda missão superior, é o resultado de um passado imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós mesmos. Então, essa luta diária que a gente tem
é conosco mesmo, de sermos melhores, de nos transformarmos, de eliminarmos essas manchas que atrapalham a nossa perfeição, de eliminarmos esses vícios, essas más inclinações. É luta consigo mesmo. É uma luta contra mim mesmo, contra as minhas negatividades, contra as coisas ruins que eu ainda trago dentro de mim e que precisam ser combatidas. E só eu posso combater. Mais ninguém, porque somos individualidade. Boa noite, Silmurta, seja bem-vindo. E aí ele continua: é o remate de trabalhos longos e pacientes, a acumulação de frutos de ciência e caridade colhidos, um por um, no decurso das idades. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida, reclamou existências múltiplas, de trabalho obscuro, de combates violentos entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. Então ele está dizendo aqui o seguinte: não existe ninguém que tenha sido criado com privilégios e já serem superiores, perfeitos. Todos passaram pela pesada. Todos passaram pela escola desse aprendizado aí, de dores, de dificuldades, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas. Todos os espíritos que estão lá. Boa noite, Catarina, seja bem-vinda. Todos. Então, isso é que nos dá motivação, isso é que nos dá, assim, uma força interior para continuarmos e lutarmos contra as nossas tendências que não são boas ainda. E consertarmos, porque aí estamos no caminho certo. Continua ele. Para chegar ao talento, ao gênio, o pensamento teve de amadurecer lentamente através dos séculos. O campo da inteligência, penosamente desbravado, a princípio apenas deu escassas colheitas. Depois, pouco a pouco, vieram as searas cada vez mais ricas e abundantes. Em cada regresso ao espaço, procede-se ao balanço dos lucros e perdas. Então, cada vez que eu desencarno e volto para a espiritualidade, eu vou lá ter o meu levantamento, né? Aquela planilha que está lá, com os meus lucros e com as minhas perdas. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver no que eu não consegui, por que eu não consegui, e vamos aí retornar um novo planejamento, corrigindo aquelas falhas que eu tive nessa anterior. E ele continua: avaliam-se e firmam-se os progressos. Não é lindo isso? Olha a trabalheira que nós damos para os espíritos que já estão nesse campo de nos ajudar nessa caminhada evolutiva, né? E o mais bonito é que esse é o nosso futuro. Isso é que nos anima muito, né? A mim, pelo menos. Que um dia nós estaremos nessa condição de guias, de mentores, de criaturas que estarão que estarão como nós hoje estamos. Então nós seremos esses anjos guardiães. Olha que coisa linda que é o nosso futuro. Aí as pessoas ficam aqui perdendo tempo com mesquinharias desse mundo material, brigando por conta de uma vaga de carro numa garagem, num condomínio. Tem sentido isso? Quando a gente faz um estudo desse, que mostra a grandiosidade que nós somos, nesse universo, você vê pessoas se degladiando, como eu assisti essa semana, se degladiando num estacionamento de um condomínio por causa de uma vaga de um carro. É triste, né? Continuemos aqui então com o Leon Denis, que é bem melhor, e ele diz: em cada regresso ao espaço procede-se ao balanço dos lucros e perdas. Avaliam-se e firmam-se os progressos. O ser examina-se e julga-se, prescruta minuciosamente a sua história recente,
em si mesmo escrita. Vejam bem que ele não disse aqui que vamos ter um juiz lá nos julgando, não. Ó. O ser examina. Então, nós mesmos é que vamos olharmos para dentro de nós, nos avaliarmos e vamos ver lá o que fizemos de correto, o que não fizemos, o porquê não fizemos e como poderemos refazer tudo isso para continuar o aprendizado. E ele diz, em si mesmo escrita, passa em revista os frutos da experiência e sabedoria que a sua última vida lhe proporcionou, para mais profundamente assinalar-lhes a substância. Boa noite, Morena, boa noite, Alisson. Então, nós não vamos ficar perdidos. Ah, errou? Tem que voltar lá para pagar. Você errou aqui? Ah, tem que voltar lá e pagar o erro que você fez aqui. Não existe isso na lei de Deus. Não existe essa história de pagar. Não, você vai avaliar. Por que eu não consegui aqui? Eu tinha me prontificado a agir dessa maneira. Por que eu não consegui? Ah, porque eu era para fazer assim e eu fiz assado. Então eu vou voltar e fazer o assim. Eu não estou pagando nada. Isso não é pagar. A lei de Deus não quer que a gente pague nada. Ela não precisa de pagamento nenhum. Ela quer o nosso melhoramento. É reconhecermos onde nós estamos nos equivocando e termos a vontade e a força de voltar para refazer aquilo que nós fizemos errado, refazermos de maneira correta. Está bem claro aqui Leon Denis dizendo isso para nós. O ser examina e julga-se, prescruta minuciosamente a sua história recente, em si mesmo escrita, passa em revista os frutos de experiência e sabedoria que na sua última vida lhe proporcionou, para mais profundamente assinalar-lhe a substância, preparar uma nova reencarnação, para um novo aprendizado. E aí ele diz, a vida do espaço é para o espírito que evoluiu o período de exame, de recolhimento, em que as faculdades, depois de se terem gasto no exterior, refletem-se, aplicam-se ao estudo íntimo, ao interrogatório da consciência, ao inventário rigoroso da beleza ou fealdade que há na alma. Boa noite, Rosalinda. A vida no espaço, olha, gente, que lindo isso, hein? A vida no espaço é a forma necessária e simétrica da vida terrestre. Vida de equilíbrio, em que as forças se reconstituem, em que as energias se retemperam, em que os entusiasmos se reanimam, em que o ser se prepara para as futuras tarefas. É o descanso depois do trabalho, a bonança depois da tormenta, a concentração tranquila e serena depois da expansão ativa ou do conflito ardente. Então, a cada ida nossa para o mundo espiritual, não é castigo, não é punição, nós não vamos para lá para ir para o inferno, muito menos ir para um paraíso ocioso, nós vamos para lá para refazermos nossas energias, avaliarmos o que não ficou feito corretamente na última encarnação e nos prepararmos, como ele diz aqui, para as nossas futuras tarefas, para as missões que nós vamos tendo a encarnação conosco mesmo, de buscar a nossa evolução, de buscar o nosso crescimento. E é dessa maneira que a gente tem que se olhar. E não ficar achando que nós somos seres pequenininhos, coisinhas insignificantes, que Deus criou, que botou aqui nesse planetinha, michuruca, planeta atrasado, planeta... mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Não, Nina, a gente não acaba aqui não. Ainda tem mais.
Vamos parar por aqui, finalzinho aí, tá, minha amiga? Eu tenho que terminar o capítulo hoje. É rapidinho, falta um parágrafo e meio. Tem que terminar hoje, que semana que vem já vai iniciar o 14º, tá? Segundo, a opinião dos... Eu também achava que ia ser dividido, mas a Vânia não dividiu não, tá? Segundo a opinião dos teósofos, o regresso da alma à carne efetua-se de 1500 em 1500 anos. Essa teoria não é confirmada nem pelos fatos, nem pelo testemunho dos espíritos. Estes, interrogados em grande número, em meios muito diversos, responderam que a reencarnação é muito mais rápida. As almas ávidas de progresso demoram-se um pouco no espaço. Pedem o regresso à vida deste mundo para conquistar novos títulos. Possuímos, sobre as existências anteriores de certa pessoa, indicações recolhidas em pontos muito afastados um dos outros, da boca de médiuns que nunca se conheceram, indicações perfeitamente concordes entre si e com as intuições do interessado. Leon Denis está colocando aqui como é que essas informações que ele passa, ele conseguiu. É um trabalho que igual a Kardec. Não foi assim também uma coisa que ele inventou, que ele bolou, que ele achou que era e escreveu, não. Então você vê aqui que ele diz, né? Consultas, respostas, indicações recolhidas em vários pontos do mundo. Como Kardec fez, né? Para que tivesse certeza, para que fosse uma coisa correta, de acordo mesmo com a verdade. Então ele diz, demonstram que apenas 20, 30 anos, quando muito, separam as suas vidas terrestres. Não há, quanto a isso, regra exata. As encarnações aproximam-se ou se distanciam segundo o estado das almas, seu desejo de trabalho e adiantamento e as ocasiões favoráveis que se lhe oferecem. Nos casos de morte precoce, são quase imediatas. Então, agora ele vem explicando aqui qual é o tempo de uma reencarnação para outra, que não existe uma data, um número de anos ali fixo. Cada caso é um caso, mas que a média, é como lá no Livro dos Espíritos também os Espíritos disseram, é nessa faixa aí de 30, 40 anos até 70 anos de uma encarnação para outra. Casos que há necessidade de vir em menos tempo e outros até demoram mais, tá? Não é uma retratinho 3x4 que tem que ser aquilo ali certinho, não. Continua ele, então, para a gente encerrar. Sabemos que o corpo fluídico materializa-se ou purifica-se conforme a natureza dos pensamentos e das ações do espírito. As almas viciosas atraem a si, por suas tendências, fluidos impuros, que lhes tornam mais espesso o invólucro e lhes diminuem as radiações. A morte não podem elevar-se acima das nossas regiões e ficam confinadas na atmosfera ou misturadas com os humanos. Se persistem no mal, a atração planetária torna-se tão poderosa que lhes precipita a reencarnação. É o caso das reencarnações compulsórias. Quanto mais material e grosseiro é o espírito, tanto mais influência tem sobre si ele a lei de gravidade. Com os espíritos puros, cujo perispírito radioso vibra a todas as sensações do infinito e que acham nas regiões etéreas meios apropriados à sua natureza e ao seu estado de progressão, produz-se o fenômeno inverso. Chegados a um grau superior, esses espíritos prolongam cada vez mais a sua estada no espaço. As vidas planetárias tornam-se para eles a exceção e a vida livre a regra. Até que a soma das perfeições realizadas
os libertes para sempre da servidão dos renascimentos. Muito lindo isso, né? Esse é o nosso futuro, meus amigos. Esse aqui, isso que Leon Denis descreve aqui, é o nosso futuro. E para chegarmos lá, sermos esses espíritos livres da reencarnação, livres de termos que voltar novamente a qualquer mundo no corpo material, só depende de cada um de nós. De praticarmos aqui aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. De praticarmos isso tudo que a doutrina espírita vem nos esclarecendo e nos demonstrando como é. Nós não podemos reclamar e dizer que não sabíamos. Está aí, tudo muito bem explicado, muito bem trabalhado e orientação também de como devemos agir. Não é dizer, olha, você tem que ser assim. Não, aqui estão os meios que você precisa. Nesse livro aqui, Leon Denis faz muito isso. Ele te diz o que te espera e diz como você tem que fazer para conseguir. Agora é cada um colocar a mão na massa e agir o mais rápido possível, né? Para chegarmos logo a essa vida feliz que a gente vive sonhando, que a gente vive buscando. Livres de qualquer intempérie, de qualquer dor, de qualquer dificuldade, porque nós não nascemos para a infelicidade. Nós fomos criados por Deus, que é amor, para sermos felizes, sermos amor também. Queridos amigos, então a gente termina aqui o nosso estudo. Na próxima semana vamos continuar com outro capítulo das vidas sucessivas. O próximo capítulo vai ser sobre a renovação da memória e as provas experimentais, que é muito bom também. E a gente então vai agora fazer a nossa prece de encerramento, porque daqui a pouquinho o Leon Denis vai entrar aí com a reunião pública diretamente do Centro Espírita Leon Denis. Ok? Então vamos lá, agradecer a Deus, agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos a esses espíritos mentores que ficam junto a nós, nos intuindo, nos fortalecendo, nos ajudando. Obrigada, Senhor, por tudo de bom que Tu nos oferece para sermos felizes, pelos meios que nos são trazidos para caminharmos corretamente e chegarmos à felicidade que tanto buscamos. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, continue fortalecendo em todos nós esta vontade de lutarmos contra as nossas más tendências, de lutarmos contra as nossas dificuldades ainda e sermos espíritos realmente perfeitos. Voltarmos à perfeição que fomos criados. Envolva, Senhor, a todos os companheiros que aqui estiveram presentes, buscando essas informações, que possam todos eles levarem daqui um pouquinho desse ensinamento trazido por Leon Denis e colocar na prática do dia a dia, fortalecidos pelo Teu amor, pela Tua sabedoria e pela Tua harmonia. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós Te pedimos a permissão para encerrarmos por hoje os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus.